vamos lá, vamos começar pelo assunto que interessa, meus amigos. Pode ser que eu esteja errado. Eu vi a galera nos comentários antes de começar a live e essa análise o Renan errou. E qual a análise que eu errei? Eu disse que seria, vamos dizer, seria temerário para a diplomacia americana fazer uso da Lei Magnitsky, que passou durante o governo Obama. Foi um projeto que passou à época com apoio dos dois partidos, que foi implementado ali contra bilionários russos, com políticos russos também, por conta de violações de direitos humanos naquela época, e que foi utilizada durante o governo Trump, já, acho que até com uma galera da Nicarágua já usou, ou seja, com gente que realmente tinha um histórico claro de corrupção / violação de direitos humanos. Eu falei, vai ser complicado usar isso contra ministros da Suprema Corte de uma nação soberana, amiga dos Estados Unidos e que tem peso institucional. Entenda um negócio, galera. Assim, a Nicarágua, rolou isso com a Nicarágua, mas a Nicarágua é uma república das bananas mesmo. O Brasil, por mais que a gente se zoe, se chame de bostil, e seja um país extremamente problemático, que não seja relevante no debate internacional ou na política internacional, como imagina que é, o Brasil ainda é uma das maiores economias do mundo, ainda é um país com 200 milhões de habitantes, é um país que vem sendo cortejado pela China e hoje tá, né, por conta do governo Lula, tá com uma orientação mais BRICS, qualquer coisa, ou seja, seria, vamos dizer, no mínimo curioso ver o governo Trump fazer uso de uma lei como essa, com uma interpretação mais extensiva dessa lei, de modo a botar não só um ministro da Suprema Corte, mas vários, sabendo que eles viriam em solidariedade, nessa lei que os equipararia quase a terroristas, tá? Não que os equipararia a terroristas, mas você estaria hoje num balaio que inclui também terroristas. Mais do que isso geraria um precedente muito perigoso para os Estados Unidos, em que o governo em questão, o governo americano no caso, ele passaria a atacar, vamos dizer, adversários políticos desse governo em questão, né? Ou adversários dos seus aliados, em nome das pretensões políticas do grupo que está ocupando a Casa Branca, né? E teria também outras questões, por exemplo, essa lei, ela, para o efeito dela, né, ser mais intenso, né? As sanções oriundas dela teriam que ser aceitas por outros países, né? De modo a você começar a brecar a capacidade de circular com bens e mercadorias ou, né, fisicamente das vítimas, né, dos alvos aí dessa legislação. Então, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu não acho que os outros países vão sair, né, num processo de, vamos dizer, de perseguição e de compra de um conflito aberto contra um órgão que é o STF, que, gostemos ou não, eu não gosto, é tão poderoso assim no Brasil, tá? Mas eu vinha sustentando essa posição e hoje o Marco Rubio, que é secretário de Estado, ele já foi bem vocal, não especificamente que irá aplicar esta sanção nestas pessoas, mas dando a entender que esse é o caminho. Veja só o que ele disse, né? Por muito tempo, os americanos foram processados, perseguidos por autoridades estrangeiras, exercendo seu direito à liberdade de expressão. Hoje eu estou anunciando uma restrição dos vistos, uma política de restrição de vistos que vai ser aplicada para, vamos dizer, funcionários oficiais e pessoas que estão, vamos dizer, envolvidas com censura a americanos. Liberdade de expressão é essencial para o American Way of Life, né, o estilo de vida americano. Um direito de nascença que nenhuma autoridade governamental estrangeira pode, vamos dizer, esbulhar, vamos colocar aqui em tradução livre, né? Aí ele prossegue, né? Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de visitar nosso país. Seja na América Latina, seja na Europa ou qualquer outro lugar, os dias de um tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos estão acabados, tá? Cara, ele falou, vamos colocar aqui, ele foi bastante vocal sobre o que ele pretende fazer, isso envolve vistos, ele ainda não citou o nome, e para isso ser oficializado, o Donald Trump precisa emitir esse decreto, que utiliza a Lei Magnitsky, porque se eu não me engano, a Lei Magnitsky, ela é invocada através de um decreto do presidente da República, né, o presidente Trump no caso. Veja, tem muitos elementos aqui, ontem a gente fez uma live, né, e assim, o nosso querido Mídia BH trouxe alguns pontos interessantíssimos para agregar nessa história. O primeiro ponto que ele trouxe foi o seguinte: olha, isso aqui me parece algo que transcende a questão do Bolsonaro e envolve a guerra que
que envolve as Big Techs. O próprio governo brasileiro e o STF acusou o golpe dizendo que, na verdade, isso aqui é uma tramóia das Big Techs, dado que o governo brasileiro e o próprio STF pretendem regular as redes sociais no Brasil. Portanto, houve uma movimentação no sentido de regular as redes sociais, mas essa movimentação, que já era antiga, surgiu como resposta por conta das movimentações ali Magnitsky, que agora eles estão comprando isso, ou não, o governo americano já sabia que eles estavam se envolvendo nisso, já sabia que tinha este problema, já sabia que houve a censura ali contra o X no final do ano passado, envolvendo o Elon Musk, né, bloqueio de contas e tal, e de fato isso é uma cruzada de linha que o Xandão fez, bastante complicada, tá? E aí eles eles entraram numa guerra que transcende a questão Bolsonaro e que envolve aí sim o interesse dessas grandes empresas americanas, e como muito bem observou o Mídia BH, isto significa soft power nos outros países, significa ampliação do discurso desse grupo político do Trump nos outros países, significa imposição de interesses americanos nesses outros países, venda do próprio projeto cultural norte-americano para esses outros países, tá? Ou seja, defender as Big Techs é defender o interesse norte-americano, e pode estar se transformando não só em política de governo, mas como em política de Estado, tá? Porque a gente tem que se lembrar uma coisa, tá? Os americanos, quando falam muito em levar democracia e liberdade para os outros países, eles também estão dizendo, tá, que hoje democracia e liberdade, na contemporaneidade, se dá em termos muito americanos, né? O que é uma imprensa livre? Uma imprensa livre em cujos jornalistas são formados através de estudos, fundações, com dinheiro de ONG norte-americana para ficar fazendo, né, política externa nos outros países, uso das redes sociais que são dadas através de regras feitas por empresas norte-americanas. Tudo isso, né, faz com que a ideia de que os Estados Unidos estão dando liberdade e democracia para outro país seja, no fim das contas, levar a liberdade e a democracia dentro dos termos muito americanos, e isso, em alguma medida, pode beneficiar os Estados Unidos da América ou um governo em questão, né? Todo mundo sabe que as Big Techs recentemente aderiram ao governo Trump, isso foi uma novidade já durante a campanha presidencial, e no pós-campanha praticamente todas grandes aderiram, elas fizeram, vamos dizer, elas se comprometeram a abandonar aquelas políticas woke, e depois praticamente endossaram o governo Trump. Eu vi gente que eu jamais esperaria endossando o governo ou proibindo críticas ao governo, como foi o caso do Jeff Bezos, que é dono do Washington Post, se eu não me engano. O Washington Post, ele vai adotar uma cobertura, né, menos crítica ao governo Trump. Então, assim, isso foi uma novidade um tanto quanto interessante desse governo, tá? E aí esse governo estaria, vamos dizer, impondo sanções ao STF, não por uma questão partidária envolvendo os Bolsonaro, mas sob o argumento de que eles precisam defender o interesse americano. Ora, como o Marco Rubio colocou ali, e se a gente for puxar os discursos dos congressistas americanos que estavam inquirindo ele, um tema central era liberdade de expressão, empresas americanas e cidadãos americanos que estariam tendo seus direitos violados por conta do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte Brasileira. Esse era um argumento, e é um argumento mais, não sei se o Rizzo vai concordar aqui comigo, muito mais neutro do que, vamos dizer, eles estão, vamos dizer, o STF brasileiro está perseguindo nossos aliados. Lógico que existe o elemento da perseguição aos aliados deles, lógico que existe uma guerra política envolvendo o STF e envolvendo o Bolsonaro, lógico, e essa é a leitura nossa, mas uma leitura nossa embasada em fatos, em realidade, que ambos os lados, STF e bolsonarismo, cruzaram linhas. Lógico que é uma briga de quem pode mais chora menos, tá? E por enquanto, nessa briga do quem pode mais chora menos, o STF vem chorando muito menos. Quem vem chorando são os bolsonaristas. Como o STF vem chorando muito menos, e na guerra interna, dá pra cravar que, né, nesse curto / médio prazo, o STF venceu e vem vencendo, o bolsonarismo está apelando para os Estados Unidos, e aí talvez entre num cenário em que o STF passa a chorar mais, tá? Mas isso significa que o STF choraria mais e o bolsonarista choraria menos? Esta é a pergunta que fica. Não sei, me parece que não, mas, tá? Conhecendo a política externa americana, esses anúncios que vêm sendo feitos pelo Marco Rubio, eles vão muito numa linha, que é o que eu sinto, de colocar os termos de uma eventual negociação, né? O governo Trump e o estilo do Trump, o próprio livro de negociação do Trump são todos nessa linha. Você vai, joga um problemão na mesa e obriga o adversário a sentar pra você fazer uma composição. Então o governo americano passa agora a jogar na mesa uma arma, um problemão pro STF, não um problemaço como vendem, né? Porque essa lei Magnitsky, no caso, ela, por enquanto, dado que aparentemente o Xandão e outras autoridades ali não dispõem de muitos bens nos Estados Unidos, não seria agora um impacto, eles deixariam de viajar pra lá e tal, beleza? Mas abre aí o caminho, primeiro, um caminho retórico pros bolsonaristas pra falar que os Estados Unidos da América consideram o que tá acontecendo no Brasil absolutamente absurdo
e que isso é inválido, portanto todas as prisões que já aconteceram e que podem acontecer são elas em si também ilegais, tá? Ou seja, há uma vitória retórica forte pro bolsonarismo dentro desse jogo, e a gente sabe que é um jogo retórico também, tanto que o STF e seus aliados ficam rodando o mundo, né, e falam, nossa, olha só como nós sabemos proteger a democracia dos extremistas, no caso dos extremistas de direita, né, que nem são extremistas assim, mas enfim. E o STF, no caso, e o governo americano, no caso, também cuidaria ali dos interesses das suas empresas. Olha só, se eu for falar do interesse puro e simples e conhecendo a natureza do Trump, os aliados diretos dele, no caso, essas empresas de Big Tech, a turma do Elon Musk, etc., esses caras valem a pena brigar. Por eles vale a pena brigar. E o caso brasileiro, como muito observado pelo Mídia BH, e aqui eu tô parafraseando muito Júnior Ramos e Mídia BH, tá? Quando eu vejo que outras pessoas estão com mais razão do que eu numa discussão, eu reconheço aqui e até faço a citação. Eu acho que faz muito sentido pra eles comprarem essa briga, dado que o Brasil pode abrir um precedente nessa questão da regulamentação das redes sociais, com uma regulamentação draconiana que é diferente até da europeia. Citam muito a regulamentação europeia, mas não é igual à europeia. Então, com uma regulamentação draconiana dessas, e o Brasil aliado aos BRICS, gerando esse problema para as Big Techs norte-americanas, eu acho que essa briga, isso passa a ser um campo de batalha válido, muito válido para os americanos, tá? Naturalmente, isso pode também significar a ajuda de um aliado direto, porque não há como negar que os Bolsonaros são aliados e amigos dos Trump, tá? Meu feeling, eu sou da tese que o Trump não compraria um barulho, uma briga diplomática muito grande, apenas por conta do Bolsonaro. Compraria por conta das Big Tech, apenas se essa questão, vamos dizer, se o Brasil for realmente um palco de um campo de batalha de algo muito maior, né? É como se o Brasil fosse o estopim de um processo de enfrentamento global muito maior. Nesse ponto faz sentido, nesse ponto eu entrego aí pros nossos colegas que participaram do news de ontem, vamos dizer, a razão. Você tá cumprindo alguma coisa pra colocar aí na tela, Riso? O Júnior pediu pra botar esse textinho aqui. Vamos lá. É o seguinte, eu acho, o que vai acontecer? Eu acho que vai ter sanção do governo Trump, eu acho que vai ter resposta do STF regulando a rede social. O Júnior Ramos, ele tá pintando o cenário que a briga, ela tá, vamos dizer, ela não tá circunscrita à questão Bolsonaro, é uma briga sobre a questão das regulamentações das redes sociais, e aí, pela primeira vez, quem entra no palco, o senhor Rafael Almeida Riso, é o governo americano defendendo interesses de empresas americanas. E não são qualquer empresa, né? Estamos falando aí de algumas das maiores empresas listadas. Se o Riso pegar o ranking empresas mais valiosas do mundo, a gente procurar a Alphabet, que é o Google, se a gente procurar a Meta e procurar o X eu realmente não sei. O X é uma empresa por si só? Depois se eu procurar a Alphabet e a Meta, pô, eles vão estar entre as maiores, né? Na lista aí, nos 20 maiores empresas do mundo? Imagino que sim. Aí são as marcas mais valiosas do mundo, né? Olha só, aqui o Google é da Alphabet, mas vamos botar aí, né? Tem aí a Google em terceiro e o Facebook, que é da Meta, Instagram, tudo lá na frente, ou seja, são empresas fundamentais para esse capitalismo contemporâneo e para o governo dos Estados Unidos, não apenas do ponto de vista financeiro, valor de mercado e tal, mas também do impacto político de influência que você tem no mundo, no dito mundo livre, tá? O Sam Puncher colocou aí, tá? Olha só, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil compartilha a versão em português do anúncio de Marco Rubio sobre restrição de vistos. Ou seja, o recado tá claro pra cá quando a própria embaixada americana já faz traduzidinho, né? A liberdade de expressão está entre os direitos mais valorizados que desfrutamos como americanos. Esse direito, legalmente consagrado em nossa Constituição, nos tornou um farol de liberdade para o mundo. Mesmo enquanto agimos para rejeitar a censura em nosso país, observamos casos preocupantes de governos e autoridades estrangeiras assumindo essa prática. Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram medidas flagrantes de censura contra empresas de tecnologia e cidadãos residentes dos Estados Unidos quando não tinham autoridade para fazê-lo. Não estou anunciando uma nova política de restrição de hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a cidadãos estrangeiros responsáveis pela censura da expressão protegida nos Estados Unidos. É inaceitável que autoridades estrangeiras omitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos residentes dos Estados Unidos por postagens em redes sociais feitas em plataformas americanas enquanto estão fisicamente presentes em solo americano. Assim, tá bem direto o recado, tá? Só faltou botar o nome, porque eu não conheço no mundo aí um exemplo que caiba tão bem quanto o do Alexandre de Moraes, tá? Da mesma forma, é inaceitável que autoridades estrangeiras exijam que plataformas de tecnologia dos Estados Unidos adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em ações de censura que vão além de sua autoridade e alcance. Gente, é sobre Big Tech pra cá. É bem sobre a regulamentação que o STF tá tentando tocar sobre redes sociais. É bem claro, né? Não toleraremos violações da soberania americana, especialmente quando essas violações comprometerem o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política
medida de restrição de visto está prevista na seção do blá 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 da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a declarar inadmissível qualquer estrangeiro cogentado nos Estados Unidos, abre aspas, possa ter consequências potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Certos membros da família também poderão ser abrangidos por essas restrições. Prossegue. Foi isso? Acho que tem mais, não teve? Não? Bom, é bem claro que eles estão tratando desse tema e imagino que essa história naturalmente tenha um empurrãozinho dos Bolsonaro. Isso inclui o Eduardo que tá lá, inclui o próprio Paulo Figueiredo e crédito precisa ser dado se eles estão tocando a articulação nesse tema. Naturalmente, a matéria que está sendo colocada como, vamos dizer, centro da querela é a matéria que envolve o interesse das redes sociais, no que eu concordo que passamos aqui a ter interesses convergentes, tá? Tanto das Big Tech quanto dos Bolsonaro. Você concorda, Rafa Almeida Rizzo? Sim. Né? E aí, neste ponto, né, como vocês falam assim, Renan, como você se posiciona? Eu acho que, dado que a existência de redes sociais e que a manutenção da liberdade de expressão em algum grau no Brasil, que já é complicado aqui, é importante para que a gente faça enfrentamento político a nossos adversários, e falo qualquer adversário, direito incluso, eu acho que é bem-vindo essa briga. Acho que essa briga é bem-vinda. Bem-vinda. Ah, mas é isso, tem um Bolsonaro, tem uma externalidade que fortalece eles. Cara, nesse ponto, cara, tô cagando. E acho que é importante cagar. Terceira coisa também. Acho que a política externa americana, se ela impor estas sanções, ela vai comprar uma briga de longo prazo com este governo aqui, talvez, mas eu acho que ela passa um sinal complicado, tá? Para aliados. Passa. Aí é uma questão deles. Pode ser que isso nos beneficie como minoritários aqui no Brasil, mas aqui eu não tô aqui sendo, vamos dizer, porta-voz dos interesses americanos, tá? Eles vão estar, vamos dizer, avisando, ó, mexeu com o interesse da Big Tech, eu tô começando a te cutucar pesado. Naturalmente o pessoal vem comentando, né? Vi juristas falando, vi analistas falando, olha, o peso da aplicação dessa legislação sobre ministros do STF, etc., não é, assim, muito grande. Então, eles podem continuar aqui e eles podem ir pra cima e simplesmente passar via despacho no STF, passar a regulamentação e o controle das redes sociais. É possível e eu não duvido. Qual é o histórico nesse tipo de disputa? Vamos pegar a disputa Bolsonaro versus STF. Um ladrou, ou seja, um gritou, e o outro lado bateu. Qual foi o histórico na briga Elon Musk versus STF? Um falou e fez algumas coisas, que foi o Musk, mas ele não dispunha de tantos meios de ação, e o outro fez. Plum, o Xandão censurou o X. O que está acontecendo agora? O governo americano está falando. O governo brasileiro, imagina o STF, pode ser que vá lá e faça. Não, vamos passar. E aí, vai fazer o quê? Vai censurar a gente? Pô, talvez ele pague pra ver, né? Vai censurar a gente, desculpa, não é um termo, né? O governo brasileiro fala, vai sancionar a gente, né? Vai começar a invadir a nossa soberania e tal. Eu acho que pode ser que comecem os jogos, né? Pode ser que comecem os jogos. Isto aí favorece a família Bolsonaro no game? Favorece no sentido retórico, por enquanto. Porque se o Brasil for lá e meter uma regulamentação de redes sociais, ou seja, isso tem um impacto bem grande pra muita coisa, o Brasil também, assim, pro STF ir lá e meter a família Bolsonaro toda em cana, isso é o de menos. Porque a briga que está sendo comprada não é mais com a família Bolsonaro, é contra os Estados Unidos da América, contra o governo Trump, e adotando uma postura meio folgada. O Brasil vai precisar de anteparo político internacional para sustentar essa briga. Eu acho até, do ponto de vista geopolítico, para China e para aliados, magnífico a postura do Brasil. Não sei se o Rafa Misa concorda. Né? A gente está falando de empresas que possuem Big Techs, que querem estender a influência dessas empresas de comunicação e de mídia, de redes sociais, também pro Brasil, basta ver o TikTok, que gostam de ver algum tipo de bloqueio, essa força norte-americana através de suas empresas nos outros países, e que já tem o Brasil como uma espécie de um porta-voz de causas complicadas, através do Lula, né? Vamos lembrar, qual foi a postura do Lula no caso Ucrânia versus Rússia? Ele quase foi um porta-voz do Putin por bastante tempo. E depois, no caso Israel versus Palestina, mesma coisa. O Lula, ele é usado como uma espécie de cachorro que fica latindo na política externa e dando recados ali. E agora ele cumpriria esse papel, tá? É uma briga pesada, E aí pro cidadão, pra você, pessoal, cidadão comum aí na fila do pão, né? Como é que fica esse game? Eu acho que a gente sai perdendo em todos os cenários. Essa é uma briga em que nós saímos perdendo. A gente vai, por exemplo, olha, os Estados Unidos vencem a briga, né? O governo americano consegue fazer o STF ceder. Ele cede, tá? É institucionalmente pra nós brasileiros, ainda assim, um tapa na cara. É um tapa na cara. Mas você fala, não, é um tapa
na cara. É inegável que, institucionalmente falando pro Brasil, é um daqueles momentos que você lembra quão pequeno você é. Puta, o cara vem se rolar. Mas pelo menos mantivemos o funcionamento das Big Techs aqui, né? E das redes sociais aí, tá? Se o Brasil não cede, o Brasil, não, o STF se junta aí com o governo Lula e tal, não, vamos forçar a mão, é horrível pra gente. Vem censura em rede social, eventuais sanções do governo americano, um alinhamento talvez ainda maior com China, etc. A gente não ganha nada. Então, eu olho, né, de fato, se os Estados Unidos vencerem essa querela, no curto prazo é bem bom pra gente, talvez no longo prazo por conta da manutenção da liberdade de expressão, mas fica uma mácula de uma humilhação, tá? Que pra quem tá querendo construir um Brasil forte, dói e é meio ridículo. Agora, vamos lá pros ministros da Suprema Corte, né? A pequenez desses sujeitos. Por que diabos, né, sem nenhuma discussão no parlamento, ou seja, não há discussão no parlamento brasileiro sobre isso, e quando teve, essa discussão foi destruída, no caso também por nós, mas pela opinião pública que não quer uma regulação das redes sociais, por que diabos, tá, a AGU e STF acham que é necessidade do povo brasileiro legislar sobre redes sociais? Veja, isso é uma necessidade premente do grupo que administra o Brasil e que quer manter, né, esse status quo vigente. O STF quer a manutenção de determinado status quo, a gente sempre falei, é o status quo oriundo da Constituição de 88, o STF quer manter isso e ele percebe que as redes sociais são um problema pra isso. Não porque as redes sociais estão trazendo soluções pra isso, de maneira alguma, tá? Até escrevi um textão no Twitter hoje que vai muito nessa linha do nós não temos resposta pra essa elite merda, tá? O risco pode... Eu vou até trazer isso. Mas é porque as redes sociais permitem a alternância do poder e ela permite crítica a quem está, vamos dizer, sentado num sistema de privilégios, que é essa turma que envolve a STF, elite do funcionalismo, o próprio petismo, etc, tá? Então, eles percebem que é um problema. O Lula percebe que não consegue governar e levar à frente suas políticas porque as redes sociais estão batendo o tempo todo. Cara, não há pauta que o governo Lula tente andar que ele não perde. É desde quando começaram as taxações, são as viagens da Janja, são os discursos da Janja, são os discursos do próprio Lula, são os escândalos de corrupção, é o negócio do INSS, é o negócio da taxação do Pix. Se você for pegar todas as batalhas midiáticas que o governo Lula entrou, ele perdeu e perdeu feio. Perdeu feio. E aí, então, STF, etc., qual é a reação deles? Se eu tô perdendo no campo de futebol, eu vou pegar um trator e vou destruir o campo de futebol. Poxa, que baita solução vocês estão tendo aí. E é uma coisa extremamente arrogante da parte deles. E é uma coisa extemporânea. É trazer um tipo de leitura sobre o debate público pobre. Eu não sou aqui o defensor, tá? Nossa, as redes sociais tornaram o debate público melhor. Eu não sei se o debate público de hoje é melhor do que ele era há 30 anos atrás. Eu sei que com certeza ele é mais democrático, entenderam? Eu não sei se ele é melhor. O debate público era restrito a jornalistas, formadores de opinião, intelectuais, os próprios políticos. Eles faziam parte do debate público. Então o debate público era mediado e nós, cidadãos, éramos os espectadores. Nossa opinião era dada por outros. Hoje, nós formamos opinião. Tá melhor? Abro pra vocês. Tá melhor? Eu acho que no nicho tá melhor. Vocês têm um MBL aqui, vocês têm um antagonista, vocês têm analistas dos mais diversos pra todos os gostos, da maior a menor qualidade. A questão é que a dispersão da inteligência ela é muito desigual e ela fica restrita. E nós temos aí, né, um país de Cleitinhos, um país de Pastor Sandro Rocha, né, um país de lives com, né, te atualizei, essas porcarias, que fazem com que o debate esteja assim, de uma pobreza, as discussões sejam toscas, rudes, não digo nem elementares, são toscas e rudes mesmo, e baseadas no like, no view, etc. Então, eu não sei dizer se o debate melhorou, mas eu tenho certeza que ele é muito mais democrático. Hoje o debate é incrivelmente mais democrático do que ele jamais foi. Só que estes caras, oriundos do Pacto de 88, isso inclui o STF, eles querem voltar pro status quo ante, ou seja, eles querem voltar para aquele mundo em que a opinião pública era formada pelos amigos deles que eram jornalistas. Tem coisa mais emblemática dessa espécie de luta para retornar ao velho mundo do que a relação deles, do STF, com os jornalistas da Globo News, em que as jornalistas da Globo News ficam lá, gente, recebi aqui o ministro falou um negócio incrível, olha isso aqui, né? Em que eles pautam e são pautados pelos agentes da imprensa que fazem essa mediação, uma relação mediada com o público e que eles confiam, que eles têm uma margem
margem de segurança. Boa parte do debate público, não só no Brasil, mas no mundo se deu nesses termos, tá? Através olha, a imprensa é o quarto poder. A imprensa foi o quarto poder. Ela foi o poder porque ela se estabeleceu como um foco de poder, porque a imprensa era a ágora. A ágora, o debate público se dava nas redações dos jornais, na televisão. Não, quando eu falo jornais, estou botando televisão, botando rádio, tudo. Eu botando a mídia institucionalizada que existiu nessas democracias. Lógico que você tinha instâncias, o partido político, a Câmara de Vereadores da sua cidade. Isso eu tô falando aqui em qualquer outro lugar, tá? O seu condado, você mora em outro país e tal. Você tinha outras instâncias, mas instâncias mediadas. Hoje não. Hoje mudou, mas mudou demais. Hoje você produz um conteúdo, posta, eventualmente ele viraliza, milhões de pessoas que você não conhece viram aquele conteúdo. Você começa a influenciar e ser influenciado por essa miríade de pessoas. E novos sistemas de interesse se dão. Por exemplo, você pode não defender ideias porque você acredita nelas, você pode defender ideias porque elas o tornam famoso, entendeu? Então as coisas foram se tornando múltiplas e isso naturalmente é incontrolável para quem gosta de um jogo amarradão, tá? Então o jogo amarradão do status quo, ele tá ruindo. Conforme ele vai ruindo, né? Você vai ter as pessoas que se adaptam. Então uma parte da esquerda no mundo desenvolvido já se adaptou. Uma parte do establishment se adaptou. Uma parte. A maior parte não. E não quer se adaptar e vai lutar contra, tá? Alguns lugares, eles partem realmente para uma luta aberta, que é o caso do Brasil. Porque o caso do Brasil, ele se tornou muito emblemático, porque eles fizeram uma confusão, para eles muito bem-vinda, entre redes sociais e adversários políticos, e os adversários políticos tropeçaram nas cascas de bananas necessárias para a criação do discurso. Foi o quê? O processo do Covid, né, aquele momento bizarro na história humana, de gestão de uma pandemia, e aí você teve o Bolsonaro agindo igual um débil mental durante o Covid, e recentemente agora a tentativa de golpe lá em 2022. Isso aí criou uma argumentação para eles em que as redes sociais foram instrumentos para gerar morte e golpe. Portanto, alguma regulação era necessária. E aí criou, né, um discurso que atendia aos interesses desses caras. Mas no fundo os interesses são jogos de poder. Para esses caras isso é jogo de poder. E no fundo, você for pegar até o que os arautos desses caras falam, os jornalistas, os intelectuais por trás do processo político, através não do processo, nem do projeto desse grupo político, que não tem nome, eles falam que o Brasil criou a melhor forma de combate ao extremismo nas redes sociais. E qual é a fórmula de combate? Derrubar redes sociais, ter um tribunal, uma Suprema Corte superativa, né, derrubando perfis, derrubando figuras, prendendo, agindo de maneira muito direta. E isso o Brasil quer vender para o mundo como uma solução para barrar a extrema-direita, o avanço da extrema-direita, e o mundo não comprou. Na verdade, o Brasil não foi visto, o Xandão não foi visto como um arauto da democracia, agindo como uma espécie de Carl Schmitt e tal, vindo com a sua tese, tal, agora da democracia militante. Não, ele foi meio que ignorado, porque o mundo desenvolvido tá em outra. Mesmo eles têm essa questão da liberdade de expressão, tal, como uma coisa mais profunda. Aqui pra gente não é, porque nunca foi. Liberdade de expressão nunca foi importante pro brasileiro, por diversas razões, tá? A liberdade de expressão, não só pro brasileiro, mas vamos falar pro oriental, né? Para povos, para a maior parte da população do mundo, democracia e liberdade de expressão não são valores absolutos, nem são tão dados como importantes. Como, vamos dizer, isso aqui o progresso, a marcha do progresso vai se dar por conta disso. Não. Eles têm um processo civilizatório, um processo de construção cultural muito diferente do nosso. Desculpa, do ocidental, especialmente do anglo-saxônico. A gente também. Não são sociedades iguais. Os valores que são dados lá para certas coisas não são iguais aos nossos. E beleza, é diferente. Ok. Então, a gente percebe, né, que você tem um uso instrumental do discurso de liberdade de expressão. Então, as esquerdas no Brasil, tá? Até, por exemplo, quando eu era criança, até eu entrar na faculdade, o discurso da liberdade irrestrita de opinião era um discurso de esquerda. E quem era favorável à censura era a direita. Você fala, sério, Renan? Sim. E não só no Brasil, como fora do Brasil. Nos Estados Unidos, você tinha toda uma discussão, tá? Que era a Tipper Gore, que tocava, era parlamentar republicana, que ela queria censura a certas letras de músicas, tá? Porque certas letras, sei lá, tinham violência, tinha sexo e tal. Então tinha um discurso. E a classe artística e os democratas eram contra, achavam que, tem que ter liberdade. E depois criaram um selo que é parental. Aí você tinha letras explícitas, né? Aí você já deve ter visto que vem um aviso preto e branco em capas de CD, em cartas, vocês já devem ter visto, né? Isso aí era uma coisa que, assim, a esquerda se opunha lá. Aqui no Brasil, a esquerda, é proibido proibir, os anos 60, a ditadura riscando os
discos, os artistas que foram mandados pro exílio, blá, blá, blá. Beleza, então a esquerda, né, eu era criança, eu ouvia falar que a esquerda era a favor da liberdade de expressão. Hoje, veja só como mudou. Veja só como a esquerda, ela é partidária abertamente da censura. E ela é partidária da censura porque ela considera que as pessoas vão ficar soltando um negócio, eles chamam de discurso de ódio, que é uma coisa muito etérea. O que é um discurso de ódio? Qualquer coisa meio que pode ser um discurso de ódio. Eu sou praticante de discurso de ódio, Pablo Vittar é um praticante de discurso, é uma praticante de discurso de ódio. Ah, eu praticando discurso de ódio aqui, né? Quem é? O que é? Quem é? Quem pratica? Quem pode praticar? Quem não pode? O que é ódio? Né? E eles estão indo pra eles fazem isso, inclusive indo pra censura pura e simples, enquanto dizem representar o interesse da população, que não pode se expressar porque é rude, é chúcara. Complicado, né? É um game complicado. E essa mentalidade, né, é muito louca porque é uma mentalidade dos anos 60 e 70, que a gente via, na verdade, havia um elemento libertário do ponto de vista de discurso naquela esquerda brasileira dos anos 60 e 70, que vem sendo superado por eles próprios, né, em novas categorias, ou seja, o autoritarismo como uma ferramenta de manutenção da democracia, né, em todos os campos. Eu até escrevi sobre isso aí, não sobre isso especificamente, mas sobre essa visão anos 60 e 70, visão boomer que a gente tem no Brasil, né. A imaginação estreita do Constituinte de 88, consumida pelo sonho boomer, fez do Brasil um museu a céu aberto, terrivelmente preso aos anos 60 e 70. Tudo pra gente remete ao duelo Arena versus MDB, ditadura versus esquerda. A linguagem, a estética, as premissas, as categorias são todas oriundas daquela época. Os filmes que vão ao Oscar, as canções insuportáveis de MPB, cantadas até hoje pelo ministro Barroso em eventos diversos, o duelo Lula versus Bolsonaro, o asilo de Jean Willis, os juristas que se acham heróis, a nostalgia de uma era de ouro que se foi. Curiosamente, esquerda e direita evocam um período como tempo sagrado, momento fundacional. O problema é que esta merda já passou pro resto do mundo. Foi superada, mas ficou aqui como carros velhos ficaram em Cuba. Não vamos reformar o Estado com essa imaginação. Não vamos destruir o crime organizado. Não vamos produzir música original. Não vamos fazer cinema decente. Não vamos produzir cidades bonitas. Não vamos eliminar favelas nem educar nossos jovens. Essa merda é uma doença burra das elites. Uma chaga cultural que persiste. E o pior, não será com uma gororoba de massas gestada no caldeirão neopentecostal goiano marsalista, pontilhada de dentes de mentex, pistache e doenças venéreas de Virgínia que vai brotar uma resposta. Isso é apenas o corpo em febre. Precisamos de um novo horizonte de elite, de uma criação por parte dos melhores. Isso é mais difícil que ser popular, até porque a direita é popular, mas isso nada significa na hora de imaginar. Por mais que seja otimista, não vejo sinais de uma melhora nesse sentido. É tudo incipiente. Isso significa que as mudanças terão que vir a contragosto da elite e não como parte de um consenso geral. Será osso. Tá? Entenderam? Captaram o drama que eu coloquei ali? Né? Um problema de falta de imaginação das elites. E como a elite brasileira não consegue imaginar uma participação como a gente tem ativa das pessoas falando o que pensam com todas as externalidades que temos aí, por exemplo, a existência de um Pablo Marçal, de uma Virgínia e de um Pastor Mirim estão, vamos dizer, diretamente correlacionadas à existência das redes sociais. Ou seja, as redes sociais permitiram que lixo desse tipo estourasse, tigrinho estourasse, que puta de OnlyFans estourasse. Todas essas coisas problemáticas que a gente vem falando só existem por conta das redes sociais. Ou seja, as redes sociais elas estão aflorando o que há de melhor ou o que há de pior em todos nós. A gente vai encontrar respostas mais diversas. Hoje eu posso entrar no YouTube e no YouTube eu posso ver vídeos sobre paleontologia como eu gosto. Do Pirula a vários outros canais. Adoro. Vídeos sobre linguística. Vídeos sobre história do Brasil e do mundo. Tô falando só de conteúdo em português, tá? Tem conteúdo gringo a dar com pau. Ou seja, a gente tem material farto no YouTube pra você se enriquecer culturalmente. Mas naturalmente, né? O que a gente tem na maior parte é lixo. Lixo puro. É lixo puro. As pessoas vão lá consumindo lixo e, né, aquilo vai se tornando, vamos dizer, bastante presente quanto cultura dominante, né? Mas eles não são a cultura dominante. A ignorância, o Brasil do Tigrinho, eles são o Brasil popular. O Brasil dominante houve MPB. O Brasil dominante trabalha com essas categorias de direitos humanos, de, vamos dizer, capitalismo com responsabilidade social, de trazer pro Brasil essa cultura progressista, cultura woke, da democracia representativa como religião. Esse é o Brasil mainstream. Esse é o Brasil da Constituição de 88. Esse é o Brasil do Barroso. Esse é o Brasil do PT. Esse é o Brasil do MDB. Esse é o Brasil do Kassab. Esse é o Brasil do Eduardo Leite. Esse é o Brasil. E é um Brasil, inclusive, presente no tal do pensamento do liberal conservador, que precisa ser superado, né? Porque é como se fosse o neocon, é uma categoria que precisa ser superada necessariamente, tá? Vamos lá, prosseguindo aí, meus amigos. Isto aqui, essa guerra, tá? É uma guerra positiva pros Bolsonaro. Mas é positiva pra família Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Não dá pra falar que essa guerra, ela é positiva pros aliados nem tão próximos assim. Vocês já devem ter reparado, tá?
falar que quem está apanhando muito é o Tarcísio. Veja só que o Paulo Figueiredo, que por conta dessas ações recentes, vai crescer na estrutura de poder ali. Ele tá jogando o jogo ali bem. Aqui a gente tem que, agora vou dar um cara de partido novo, vou reconhecer quando acerta, tá? Aqui o rapaz tá atuando no xadrez. Ele mandou: causa estranhamento a falta de posicionamento do Tarcísio a respeito da nova investigação retaliatória aberta contra Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Contra Eduardo e Jair. Brincadeirinha, não causa estranheza nenhuma. Já sabemos muito bem quem ele era. E vocês já perceberam? Sim, todo mundo, assim, a imprensa e a política sabem que o Tarcísio tem uma relação muito boa com o STF, maiormente com o Alexandre. Isso todo mundo sabe. Mas não é só ele que tá batendo, tá? Várias figuras da direita bolsonarista estão começando a dar suas estocadas no Tarcísio. A começar pelo próprio Bolsonaro, que em declaração recente já... ele dá a mão pro inimigo, né? Conforme a prisão se aproxima do Bolsonaro, o Bolsonaro começa a ver quem tá do lado dele mesmo. E aí ele começa a perceber assim, alguns estão mais ou menos, ou seja, ao Tarcísio tá sendo dado, vamos dizer, um espaço em que ele demonstra se a sua lealdade é total e completa ou não. E o Tarcísio, ele tá tentando conciliar algo que, caso haja um agravamento dessa crise, será inconciliável. Porque se essa crise se agravar, e você começar a ver sanções reais, concretas, que ainda não viram, mas parece que vão vir, do governo americano contra o STF, e aí uma resposta institucional do governo americano, e eventualmente o STF começar a sentir, e aí eles agravarem o STF ir pra cima do Bolsonaro e pede prisão, o que eu tô sabendo, passarinhos me contaram, Eduardo Bolsonaro não terá direitos políticos também, não vai participar das próximas eleições. Tá sabendo disso também, né, Rizzo? Assim, tá rodando em muito lugar. Eduardo Bolsonaro não participa das próximas eleições. Então, o que tá pintando é assim, não vai dar pra conciliar essas duas coisas. Porque a resposta que os Bolsonaro estão dando, e o que eles estão, através do que eles estão percebendo do STF é guerra, meu irmão. É guerra. E guerra você pode ficar parado esperando o inimigo agir, ou você vai com tudo, né? Os Bolsonaro, eles faziam a estratégia de dar uma latida e ficava quieto e depois chorava. Agora, pode ser que eles estão indo pra guerra. O Eduardo Gobi aqui no chat falou, o Tarcísio já tá desacoplado do bolsonarismo. Não está desacoplado do bolsonarismo. O Tarcísio, eu falei ontem no MBL News, eu repito, o Tarcísio só é candidato a presidente mediante a uma, vamos dizer, conjunção de muitas forças que fazem com que a vitória dele seja certa. Porque ele já tem uma vitória meio que certa pro governo do estado de São Paulo para uma reeleição. Então ele não vai trocar uma reeleição certa para governador para uma eleição para presidente incerta. E a própria governabilidade aqui em São Paulo tá se dando em determinados termos, como por exemplo a relação dele com o STF, que lhe permite fazer ações com a polícia, por exemplo, de enfrentamento a um PCC, que dependendo do caso não aconteceriam. A gente sabe como o STF interfere nessas questões, né? Especialmente temas policiais. Inclusive, eu não vi o STF atuar aí, defensor dos direitos humanos, na questão da Cracolândia. Ainda bem, né, Rizzo? Porque sumiram lá, tal, estão tentando arrumar a questão da Cracolândia, e o STF não vi lá, sabe, aqueles despachos bizarros, direito humanista, sei lá, vou fazer o reinado do padre criancista ali, não sei o que. Eu não vi, né, realmente. Então, o STF, no caso, tem uma relação boa, é sabido, o Centrão inteiro tem uma relação com o Tarcísio, e aí, conforme a guerra vai ficando clara e nítida, o Tarcísio vai ter que tomar um lado. E eu acho que uma das coisas que podem acontecer é que o Tarcísio não tome lado nenhum e apenas saia pro governo. E aí o candidato a presidente do bolsonarismo passe a ser outra pessoa. Michele Bolsonaro, por exemplo, é uma opção. O Bolsonaro coloca. Então não ignorem a opção, vamos dizer, Michele Bolsonaro como candidato, né? É um desastre institucional do Brasil se nós tivermos uma presidente inepta como a Michele. Eu volto a falar, ela era uma moça que vendia vinho Aurora, eu acho, em display em mercado lá no DF, no Distrito Federal. Um deputado viu, falou, pô, parece ser uma pessoa talentosa, vem trabalhar aqui na liderança do PP. O Bolsonaro conheceu, se apaixonou, casou, e agora ela vai virar presidente do Brasil, né? Eu acho que a Michele é uma candidatura fraca, é uma candidatura difícil de sustentar, é uma candidatura que ela vai tentar se sustentar naquele estilo neopentecostalzão, né? Ela vai meter Deus como se não houvesse amanhã e tal, isso vai colar com um determinado público, mas vai ter teto. Eu acho que vai ter teto. E eu acho que aí abre muito espaço, aí sim, pra uma terceira via, que não será o Eduardo Leite, que pra mim será uma pantera onca, né? Acho que é um nome científico. Ou seja, eu acho que teremos aí candidaturas interessantes brilhando no jogo, tá? Mas não sei, pode ser que eles pensem em outro nome, tá? Porque o cenário eleitoral, Rafael Meida Rizzo, vai ganhando cores estranhas, né? Porque parece que o clímax da prisão do Bolsonaro, ele vai se dar num cenário em que o governo americano vai atuar nessa
começar a festa, Rafael Almeida Rizzo, a briga vai ganhando um contorno de filme hollywoodiano mesmo, né? E a eleição presidencial começa a ficar aberta, bem aberta. Você acha que os Estados Unidos realmente vai ver uma eventual prisão do Bolsonaro? Eu acho que é complicado aí, cara. Acho que é bem complicado. Você imaginaria um democrata fazendo uma intervenção no Brasil durante a prisão do Lula? Porque assim, eles atuaram, né? Inclusive o Biden cobra conta para evitar um golpe com o Bolsonaro, né? O Biden foi bastante claro em reforçar a autoridade do TSE, falar que as eleições no Brasil são corretas, que o sistema eleitoral brasileiro é válido e deixar claro, inclusive, para as Forças Armadas brasileiras para não se aventurarem, né, com golpismo. O Biden, quando o Lula ganha a eleição e começa a botar, vamos dizer, as asinhas de fora para dar a sua brixada, o Biden pô, meu amigo, mas você, hein, né? A gente foi lá e compareceu, mas eles compareceram ali com o Lula dentro de um cenário institucionalista. Evitar o Bolsonaro de ser preso seria meio que uma atuação política, falando que a prisão do Bolsonaro foi ilegal, portanto, o Brasil faz uso de processos ilegais para perseguir politicamente adversários, e é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Opa! Então, ele teria argumentos para trabalhar isso. Ainda acho que seria muito complicado do ponto de vista diplomático, mas estamos assistindo também um novo momento diplomático no mundo, tá? Então... O STF também não pode estar prevendo isso e, por exemplo, mete regulação, prende Bolsonaro. Os Estados Unidos falam, ali, tá bom, então tira a regulação. É possível. Acho que pode ser que pra eles seja um bom acordo. Só que isso não resolve um problema de longo prazo, que não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um problema do passado, eventualmente, talvez do presente, tá? No futuro, tem nós. Vamos pra ser abrangente, tem o Nicolas, tem Cleitinho, tem um monte de gente no futuro. Tem um monte de gente que não quer jogar o jogo dentro dessa régua tá dada aí, tá? Maiormente nós somos os que falam abertamente, precisamos mudar a Constituição de 88. O Brasil precisa passar por uma reforma profunda, precisa declarar guerra ao crime. Nós somos, vamos dizer, hoje, os mais radicais nesses termos. A diferença é que nós não estamos propondo um golpe de Estado, né, uma quartelada, mas o que a gente está propondo é, quais são os dispositivos que a gente tem para alterar esse paradigma que hoje nos legou pobreza e violência. A gente quer alterar isso, tá? E eu acho que esses caras consideram tudo isso perigoso, muito perigoso. Vamos lá, Rafael Almeida Rizzo, o que nós temos aí que você quer que eu agregue? Cara, eu queria falar disso aí agora, sim. Vamos lá, vamos ouvir o que o Lobão tem a dizer, e do Lobão nós vamos pra isso. Isso não é... E outra coisa, não se ofendam, porque assim, a culpa é de uma audiência que trata o artista brasileiro escravocratamente como bobo da corte. Porque o Brasil é escravocrata. Quando você fala, toca Raul, assim, seu babaca, você não merece porra nenhuma, porque você tem mais que fazer o que eu quero. O artista não tem que fazer o que a audiência quer. O artista que tem que dizer, isso é que é o legal. E vocês não têm condição para isso, porque o artista brasileiro se submete a essa merda de toca isso. Não é só toca Raul, é toca Jimi Hendrix, é toca Lobão, toca qualquer merda. Porque é o seguinte, toda hora que tem um toca, é quando você está tocando, falando, a senhora era uma vez, você está conversando, você está tentando explicar alguma coisa, aí vem, toca isso, ou toca aquilo. E quando, por exemplo, quando falam para mim, estou na primeira ou segunda música, eu vou apresentar a música, que geralmente é um lado B, C, até, aí o cara, toca a vida bandida, eu faço ejaculação precoce aqui, não. Mas as pessoas acham que você é uma vitrola, que você é um que o artista não é um vitrola. Você, se quiser tocar, ouvir a música, vai ouvir na tua... Ele tá certíssimo. O Lobão, cara, é um cara que envelhece como vinho, tá? Por mais que ele tenha os percalços, ele já, né? Já discordei do Lobão, mas o Lobão envelhece como vinho, como artista, como figura pública. Ele não quer falar mais de política, isso tá bem claro. Eu acompanho agora, tem um ótimo podcast de música, acho que é Daniel Dalben. Alguém já deve ter visto, né? O Lobão faz uma participação ótima lá. O Lobão, falando de música, tá muito legal mesmo. Só que esse problema aqui não é sobre música exatamente, né? Aí você já sabe onde eu vou chegar, né? Quem é esperto já sabe onde eu vou chegar. Essa necessidade que o brasileiro tem de demonstrar poder sobre o outro, no fundo querendo dizer, sabe o quê? Eu pago o teu salário. Faz o que eu quero, eu pago o teu salário, tá? Isso levado pro campo da música. Por quê? Essa lógica aqui, que ele chama de lógica escravocrata, e pode ser que seja uma noção que a gente tem, uma noção de classe média, do tipo, eu tô pagando, faz o que eu quero, tá? Que faz com que você, enquanto um artista, e eu já falei muito aqui, não consiga, por exemplo, um músico ir num bar e ter audiência para tocar músicas próprias. Um dos problemas que a gente tem na renovação
formação cultural na música brasileira é quase não há espaço para que músicos criem músicas novas e toquem músicas novas. A ponto de você vai... Eu já fui, outro dia eu fui num rodeio, não era um rodeio, acho que era um rodeio. Era um festival sertanejo que tinha, a gente tava fazendo um congresso aí pelo interior do Brasil, aí eu, né, fui. Foi eu, o Guto, o Arthur e tal. Os cantores famosos, 70, 80% do set deles é com música dos outros, Riso. A Ana Castela, a maior parte das músicas não são da Ana Castela. A maior parte dos músicos sertanejos vão lá, tocam, eles ficam tocando música dos outros. E é horrível o show, porque é um pupurri em que eles ficam emendando música um do outro. Que coisa horrorosa! É isso a obra, vocês não são artistas. Só que a lógica do rock, de tudo no Brasil, é a lógica do cover. Por quê? Porque o cara vai lá, eu tô num bar aqui, eu quero que você vai tocar as músicas que eu conheço. Ou seja, esse cidadão, consumidor que acha que tá assim, todo cioso, cheio de direitos e não sei o que. Aí ele chega no bar, ele não quer ser arrebatado por algo novo, ele não quer ouvir. Não há a abertura artística desse cara pra nada. Ele tá lá como um consumidor cheio de direitos. Você é meu funcionário. Faça o que eu quero. Faça o que eu quero. E é verdade. É verdade. Isso é horrível pra produção artística como um todo. Isso sequer é conservador. Isso é autoritário, puro e simples. E é burro. É burro. Eu volto a falar. Se você vai pra uma cena musical, seja em Nova York, seja em Chicago, seja em Los Angeles, até hoje, as pessoas saem à noite, às vezes, pra conhecer bandas novas, pra ver artistas. Isso faz parte da dinâmica deles. Isso não faz parte da nossa dinâmica. Vamos voltar pra política. Kim Kataguiri foi eleito deputado federal Rafael Almeida Rizzo em 2018. Certo. Boa parte do eleitor do Kim Kataguiri que votou nele em 2018 era Bolsonaro, não era? Sim. Kim Kataguiri, como deputado federal, percebe que o governo Bolsonaro é uma merda. Ele começa a se opor. O eleitor dele, eu não tô falando do eleitor do PT ou do Bolsonaro, tô falando do eleitor dele, que votou nele. Vota com o Bolsonaro, é pra ficar com o Bolsonaro e cala a boca. Fez ou não fez isso? Opa. O que o Kim deveria fazer? Ser autoral enquanto político, fazer o que ele acredita enquanto político, ter a sua integridade política respeitada, ou ser funcionário, entre aspas, do povo? O que o Kim deveria fazer? Hein, galera? Quero que vocês respondam. O que o Kim deveria fazer? O povo que tava contratando o espectador queria ouvir o cover. Qual era o cover que o povo queria ouvir? Qual era o Toca Raul? Era Toca Bolsonaro. Era Toca Bolsonaro. Nunca é igual um funcionário, porque um político é um líder. Ele é líder, ele não é funcionário, ele é líder. Ele, inclusive, cria a pauta pra ser votado. Ele cria o desejo no outro pra votar. Ele explica o caminho. O bom político, o bom líder, ele não é um funcionário da vontade do outro. Até porque Vox Populi não é Vox Dei. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é. O povo gosta da Virgínia. O povo, se puder, vai querer as maiores atrocidades. A voz do povo é a voz de Deus? E quando o teu eleitor tá errado, você vai votar com erro? Você vai ter compromisso com o erro? Ou você vai ter compromisso com um bem maior que eventualmente o próprio empregador, né? Não tá compromissado. Em algum momento, em 2018, antes das eleições, a maior parte da população, Rafael Almeida Rizzo, foi a favor da greve dos caminhoneiros. Alguém lembra disso? Chegou a bater mais de 87, acho que 83, 87%. Pergunto pra você que tá me assistindo, se o Kim fosse deputado ali em 2018 e o povo falasse, Kim, é pra apoiar, o Kim tinha que se submeter à vontade popular, que era majoritária naquela época? Hein? Quando o Lobão tá falando ali sobre a integridade do artista e sobre o fato do artista ter uma visão artística sobre a obra dele, tem que ter a liberdade de exercer, e que a pessoa que tá assistindo tem que criar uma conexão, é uma relação mútua de confiança envolvendo qualidade, princípios e valores. E que isso não é igual, porque não é igual, as analogias não cabem aqui. Mas o que cabe é este espírito, em certa medida, tem que ser, na parte positiva dele, claro, transplantada pra relação política, entendeu? Transplantada. Por quê? Porque a noção de que a função do cidadão é como se fosse o espectador de um show que vai lá, toca aí, se eu paguei! Cala a boca, você é meu funcionário! Ela é errada. Ela é errada, ela não gera cidadania. Você não é um cidadão melhor e mais fiscalizador. Não adianta você querer fiscalizar partindo de premissas completamente erradas. Essa premissa é errada. Então a premissa tá errada. Tipo, como se fosse assim, como se... Amigos, olha só, aqueles 513 deputados não estão lá por causa do salário de deputado, entendeu? Eles podem, no geral, a maior parte deles, ganhar muito mais do que isso fazendo qualquer outra coisa. Se vocês quiserem roubar, o salário é o menor dos valores ali. As emendas, entendeu? Não é por causa do salário, não paguei, não tem esse vínculo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Só que se a gente quiser construir algo maior e que funcione, que gere uma classe política melhor, a gente tem que pensar com outra categoria. O líder, o representante, os princípios, o autossacrifício. Então,
tem que haver um determinado grau de autossacrifício, que não signifique naturalmente autossabotagem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Renato e a Amanda teriam tranquilamente 30, 40% a mais de votos em São Paulo, caso apoiassem Pablo Marçal. Vocês entendem isso? Vou dar um exemplo. O Rubinho. O Rubinho não tinha o tamanho deles. O Rubinho tomou uma decisão, o Rubinho e o MBL, de apoiar o Marçal. Ele ganhou por causa disso, entenderam? Ele ganhou. E ganhou com o quê? Mais de 100 mil votos, Riso? O Renato, não. O Renato tomou, ele entrou nesse autossacrifício. Ele não fez 20 mil votos, o Renato. A Amanda, em redes sociais, era ela e o Pavanato em tamanho, pré-campanha, campanha. A Amanda teve 40 mil votos, 44 votos, agora não lembro, entendeu? Ah, mas podia ter marcializado e ganhava, entendeu? Chega a beirar autossabotagem, isso quase beirar autossabotagem. Mas aí era uma decisão que a gente tomaria, que colocaria nosso grupo em xeque, o nosso discurso em xeque e a nossa construção de, não só de credibilidade, mas de história em xeque, tá? E este é um ponto que é fundamental. Isso aqui é um ponto central. Então, tem que ter um grau de autossacrifício pra você ser um líder, tem que ter compromisso com uma história, tem que ter diálogo e troca. Isso que a gente faz todo dia nessa live, todo dia. Acho que é uma construção de uma transparência e de propósito que é muito forte, tá? Tem que ser original, tem que ter visão, tem que ter imaginação, tem que buscar estudar, tem que ser qualificado. Eu já falei pra vocês, tem que ser excelente. A gente tem que usar a palavra excelente, porque excelente é aquele que age com excelência, tá? A excelência é melhor do que ser bom. O excelente é aquele que tá buscando a perfeição e que vai se aproximando dessa perfeição, tá? Nós temos que buscar isso pra gente. Quando a gente tem orgulho de um projeto de lei do Kim que passa, de uma relatoria que passa, você fala, pô, isto é excelente. Temos que buscar isso. Há algo de nobre em buscar a excelência, o compromisso, o sacrifício. Porque ser nobre não é evocar todas essas coisas. O nobre tem um elemento de autossacrifício, o nobre tem um elemento de liderança, exercício do poder, o nobre busca excelência. É sobre isso, meus amigos. Tá? Enfim, eu queria colocar isso, porque a gente não, eu vou repetir aqui, né? A gente tá querendo construir algo tão grande, algo tão grandioso, algo tão, a meu ver, bonito, que não é pra formar definitivamente funcionários prontos pra ouvir a ordem, pra ouvir alguém toca Raul, tá? Os nossos mandatos não são mandatos de toca Raul, não são mandatos de faz o que eu tô mandando, apoia fulano. Nós somos teimosos, tá? Quem ouve o povo, sabe quem é? Riso. Me fale um senador que ouve o povo o tempo todo. Cleitinho não ouve o povo? Cleitinho usa uma jaqueta escrito fiscal do povo. O Cleitinho é um funcionário do povo. Se o povo quer aumento de benefício, ele vai dar benefício. Se o povo quer uma bolsa, isso ele vai dar. Se o povo quer que ele tire foto com a Virgínia, ele vai tirar. O Cleitinho faz isso. O Cleitinho ouve o povo pra tudo. Eu admiro o político corajoso quando, tendo voto de opinião pública e não comprando voto, em nome dos seus princípios, ele contraria a vontade do povo. Ele é o funcionário insubordinado. Merece ser demitido, né? Esse é o cara. Esse cara é foda. É raro. São os elementos mais raros. Ver isso na política é muito raro. É o exemplo dos 9 de Curitiba, né? Os 9 rapazes que pediram demissão do gabinete do Bétega não ficaram com salários em nome das suas crenças. Quebraram todas as regras da política, né? Fechou?